13, versículo de número 11 e 12. O apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação sobre a atitude do cristão concernente ao amor e a vigilância e a pureza. Então aqui ele estava falando sobre práticas cristãs. Então ele diz assim em Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Todos acharam? Romanos 13, 11. E digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. No versículo de número 11, você observa que Paulo diz que nós temos que estar atento para o tempo em que estamos vivendo. Ele diz assim, bom, já amanheceu, é hora de nós despertarmos. Nós não podemos dormir enquanto é dia. Podemos assentar. Paulo, à igreja de Romanos, aos irmãos, ele diz no versículo de número 11, irmãos, vamos ter discernimento com respeito ao tempo. Vocês acham que realmente agora é tempo de dormirmos? Vocês acham que realmente agora é... De que sono Paulo falava? Do sono da negligência. Do sono de não atentarmos para o mandamento. E o mandamento do qual ele estava falando era sobre o amor, a pureza e a vigilância, a dedicação aos mandamentos do Senhor. Então ele diz assim, nós que já fomos alcançados por Cristo, precisamos despertarmos para aquilo que está acontecendo. E ele diz assim, olha, conhecendo a hora, você sabe que hora você tem vivido? Seja qual for, é hora de você estar acordado. Você não pode dormir. Paulo estava falando de um sono, ele não estava falando do sono da morte, ele estava falando de um sono espiritual. E o sono espiritual, você sabe de onde ele vem? Do sono emocional. Suas emoções fazem com que a sua vida espiritual adormeça. Porque o cristão, ou ele está no espírito ou na carne. Então, quando você resolve viver emocionalmente sua vida, você coloca todo o seu espiritual para adormecer. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou você está vivendo o que você sente, dominado pelo seu coração, dominado pelos seus sentimentos, ou você está em outro contexto espiritual. Então Paulo diz assim, se vocês não conseguirem praticar o mandamento, vocês estão dormindo. Um sono provocado por um contexto de predominância emocional. E ele diz, já é hora de vocês se despertar, já é hora de vocês acordarem. E ele continua dizendo assim no versículo de número 11, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Aí ele diz assim no versículo de número 12, a noite é passada e o dia é chegado. Do que ele estava falando? Ele estava dizendo, nós não estamos mais nas trevas e a volta de Jesus está diante de nós. Então nós estamos num período intermediário. A noite é passada, eu não vivo mais nas trevas, mas também ainda não estou no céu, ainda não fui arrebatado. Então eu estou nesse estado intermediário. Então o que eu preciso entender é que eu preciso estar acordado, eu não posso dormir. Se eu já saí das trevas e tenho diante de mim o meu arrebatamento, a minha ida para o meu Senhor Jesus, eu preciso agora atentar-me plenamente para o momento que eu estou vivendo e observar o que Deus quer de mim. Se eu descobrir o que Deus quer de mim, eu consigo vitória em qualquer tempo da minha vida. Paulo aqui não acusava a dificuldade do tempo, Paulo aqui não atribuía ao tempo a adversidade, a dificuldade de vida, mas ele atribuía a sonolência humana, ou seja, a dificuldade de sobriedade, a dificuldade de sanidade diante das circunstâncias. Você é uma pessoa que tem sanidade?
Sobriedade. Você é alguém que tem conclusões exatas, ou você é alguém que é embriagado pelo que sente, e com isso você coloca a adormecer a sua vida espiritual, dando atenção ao que você sente, virando as costas para os preceitos da Escritura, virando as costas para a palavra de Deus, e você envolto de tal maneira no que você sente, como Paulo mesmo diz, que não consegue cumprir o mandamento, não consegue amar o próximo, e não consegue fazer aquilo que se deve fazer. É sobre esse sono que ele dizia. E ele dizia assim no versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Nós estamos prestes a nos encontrar com o Senhor Jesus. E ele diz assim: rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se eu estou nesse período intermediário, onde as trevas já passaram, eu fui tirado do mundo, e eu vou de encontro com o meu Senhor Jesus, eu preciso ter 3 atitudes. Eu preciso aprender a estar desperto, acordado. Segundo, eu preciso aprender a rejeitar, e eu preciso aprender a me vestir. Eu quero que você vá comigo em Jonas, um ótimo exemplo de quem estava adormecido, passou todo o seu ministério, esse episódio de ministério adormecido. Envolvido por um sono, por uma situação onde o querer dele estava acima de qualquer coisa. Jonas, difícil para abrir, mas está aí. Olhe para o seu irmão e diga assim: vigie. Você tem que vigiar. Você não precisa vigiar o próximo, você não precisa vigiar, você tem que vigiar a si mesmo. Você tem que olhar para dentro de si e ver neste momento o que é que adquire predominância na sua vida. O que é que o diabo está querendo colocar na sua vida para comandar a sua vida emocional. Nós temos que estar atentos com respeito ao que o diabo quer inserir em cada um de nós, para que nós sejamos envolvidos completamente com o que sentimos. Se eu permitir com que eu sinto me envolva, eu caio em um sono de indolência, de letargia. Diga: se eu deixar me envolver pelos meus sentimentos, eu adormeço. Eu estou, mas não estou desperto. Eu vivo, mas não tenho ação. Eu quero falar com você de Jonas. Jonas teve um chamado muito bonito. Um chamado para pregar contra uma capital da Síria. Uma capital muito poderosa. Mas Jonas achou que aquele chamado, ele não era um chamado que seria um bom chamado. Jonas 1 e 2. O que será que Jonas queria para a vida dele? Você já parou para pensar o que você quer para a sua vida? Eu queria para mim um marido melhor, eu queria para mim uma vida melhor, um emprego melhor, um carro melhor, um chamado melhor, eu queria algo melhor. Será que você faria o melhor com o melhor que Deus teria para você? Eu vou fazer uma outra pergunta: será que o que você tem já não é o melhor? E será que o que está descaracterizando o melhor são as coisas piores que vêm de você? Imagina ser chamado para Nínive, a capital da Síria. Que honra para Jonas. Mas ele achou que aquele chamado não estava à altura dele. Quando você observa um crente descontente, amargurado, ingrato, sabe, insatisfeito com a vida, não tem nada a ver com a vida que ele leva, tem a ver com ele mesmo, com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua insatisfação, com a desconversão. Vamos lá, ele não é convertido. Quando nós somos convertidos, nós olhamos para aquilo que Deus nos dá, e existe alegria. Alegria, você se alegra com o que Deus tem te dado. Você é feliz com o que Deus tem te dado. Seja vale, seja deserto, seja uma coisa difícil, você se alegra. Você se alegra até com os desertos, dizendo: que bom, Deus está me corrigindo, Deus está me ensinando alguma coisa. Mas Jonas se achava maior do que o chamado, maior do que aquilo que Deus tinha para ele. E a insatisfação de muitas pessoas deriva-se disso. Se Deus te colocasse numa situação muito melhor, você certamente estragaria tudo. Porque quem não é contente com o que tem, não fará o melhor com o melhor de Deus. E tenha certeza, Deus já está te dando o melhor. A Bíblia diz assim em Jonas 1:1, levanta-te, versículo de número 2, agora:
vai à grande cidade de Nínive. Deus ainda fala, grande cidade de Nínive, ó que chamado que eu tenho para você. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma obra para você. Qual é o chamado que Deus tem para você? Você pode dizer para o seu irmão aí do lado? Pelo menos 3 chamados. Se você é casado, Deus tem um chamado para você. Primeiro, ser fiel ao seu cônjuge. Esse é um chamado. Chamado para todos, ser bom. A Bíblia diz que nós temos que ser bons. Quantos chamados? Diga aí, um chamado só para essa pessoa que está ao seu lado. Nós somos chamados para ser felizes, nós somos chamados para ser gratos, nós somos chamados para sermos bons, nós somos chamados para crescer, nós somos chamados para sermos santos. Se ficássemos aqui falando dos chamados que nós temos, são inúmeros os nossos chamados. Só que, o que acontece? Nós não estamos à altura, muitas vezes, do chamado que Deus tem para nós. Jonas olhou para o chamado dele e disse assim: eu sou muito maior que esse chamado, eu sou melhor que esse chamado, eu não gostei do meu chamado. Você gosta do seu chamado? Você gosta daquilo que Deus diz, você precisa fazer isso, você agora faz isso, você agora faz aquilo. E Jonas disse, eu não vou. Qual foi a resposta de Jonas para o chamado de Deus? Qual foi o sentimento que envolveu Jonas? Soberba. Eu sou melhor do que o meu chamado, então eu vou desobedecer. Diga, todo desobediente é soberbo, porque ele prefere ouvir o que ele sente do que ouvir o que Deus fala. O que é soberba? A soberba é o encantamento de Satanás, onde faz com que você ouça o que sente, ao invés de ouvir e atentar para aquilo que Deus diz. Deus tinha um chamado para Jonas. Você não gostou, mas esse é o chamado que eu tenho, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sou soberbo e eu não gostei do que o Senhor colocou na minha vida. Qual foi a resposta de Jonas para o chamado de Deus? Soberba. Versículo de número 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Diga assim, é impossível estar na presença de Deus fora do chamado. Eu acho muito interessante que tem crente que diz assim, mas eu queria sentir a presença de Deus, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria ser envolvido pelo Espírito. Você está dentro do chamado? Não, então esquece. Quando você está dentro do chamado de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para você, em obediência, mesmo que isso seja contrário ao que você quer. Você já viu a palavra obediência falar alguma coisa sobre fazer o que quer? A palavra obediência diz, faça o que Deus manda e não o que você quer. Se eu quero a presença de Deus, eu tenho que estar dentro do chamado que Ele tem para mim. Mas pastor, o chamado que Deus tem para mim é sofrer, é abnegação, é renúncia. Esteja dentro do chamado que Deus tem para você. Só assim a presença de Deus é presente, é real e se manifesta. Você quer a presença de Deus? Você quer o Espírito Santo? Você quer Deus se manifestando? Você quer o que Jesus escreve em João? E eu me manifestarei a eles, e eu estarei neles. Esteja dentro do chamado de Deus. Deus tem um chamado para mim nesse momento. Deus tem um chamado para você neste momento. Quem sabe o seu chamado hoje é alegrar-se. Alegre-se, filho, é o período da sua bonança. Quem sabe o seu chamado hoje é abnegação, é sofrimento. Esteja dentro do chamado que Deus tem para você. E assim ali estará a presença de Deus. A presença de Deus é, onde está o meu chamado, ali Deus se manifesta. Existem pessoas que dizem assim, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Atenda ao chamado dEle, ao chamado, aquilo que Ele tem para você neste momento. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim agora? Não é o que o Senhor teve para mim ontem, não é o que o Senhor terá para mim amanhã, mas é que o Senhor tem para mim agora. Ali eu vou encontrar Deus, ali o meu encontro será real com Deus. A palavra do Senhor diz que a resposta de Jonas para o chamado de Deus foi afastar-se do lugar onde Deus o queria, fugindo da presença de Deus. Qual é o lugar que Deus te quer? Pastor, eu não gosto do lugar que Deus me quer.
É o lugar de submissão, é o lugar de obediência, é o lugar disso, daquilo, mas esse é o lugar onde Deus está, é o lugar que Deus tem para você. A resposta de Jonas foi desobediência. Por quê? Por causa da soberba. Quem é soberbo não consegue obedecer a Deus, ele vai ouvir o que ele sente. Os jovens geralmente são assim. Até quando, pastor? Até o sofrimento os calejar. O sofrimento faz com que nós obedeçamos com muito mais rapidez. Quando você sofre, você é mais rápido. Você rapidamente obedece. Você tem uma espontaneidade natural. Agora, quando o sofrimento ainda não calejou você, você acha que pode recusar. Você acha que pode esconder-se. O que é que aconteceu para que Jonas despertasse da soberba? Diga comigo, tempestade. Jonas tenta fugir do chamado por meio da soberba. Ele se ensoberbece e ele acha que pode fugir do que Deus tem para ele. Eu acho interessante isso. Tem muito crente com crise jonástica. Ele acha que pode fugir da presença de Deus, fugir do que Deus tem para ele. Se você é filho de Deus, para com isso. Agora, se Deus não tem nada a ver com você, pode fazer o que você quiser da sua vida. Não tem problema nenhum. Agora, se você é de Deus, nada que você fizer vai dar certo. Você pode tentar onde for. Onde você for, você pode ir pegar uma embarcação mais moderna, vai afundar. Você pode pegar uma aviação, mas vai cair. Você pode pegar, vai cair. Se Deus tem uma aliança com você. A Bíblia diz assim que a resposta de Deus para a soberba de Jonas foi a tempestade. Existem algumas tempestades que são respostas, que são correção de Deus para nós. Sabe o que Jonas fez na tempestade? Fingiu que ela não estava acontecendo. Você está passando por uma tempestade? Não finja que ela não está acontecendo. Ela está acontecendo e ela está acontecendo com você. Não é com o seu irmão do lado, ela está acontecendo com você. As tempestades que são de Deus é em caráter corretivo. É para nossa correção. É para que consertemos a nossa vida. As tempestades que vêm de Deus, elas não vêm para nos causar medo, elas não vêm para nos assustar, elas vêm para nos colocar no caminho em que devemos caminhar. Quando nós estamos andando em caminhos paralelos, onde o fim, onde o término dessa jornada é a destruição, Deus manda uma tempestade para que nós sejamos, nosso caminho seja mudado para onde Deus quer que nós caminhamos. Deus manda uma tempestade e aquela tempestade começa a balançar aquele barco. E sabe o que Jonas fez? Jonas foi para o fundo do navio, foi dormir. Quem consegue dormir, pastora, no meio de uma tempestade? Quem é culpado? Quem é culpado? Quem não está a fim de mudança. Os marinheiros ficaram desesperados. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos jogar as coisas fora do navio para que ele possa ficar mais leve. Vamos tirar, vamos ver o que é que está fazendo. Mas quem é culpado, ele fica inerte. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada porque ele é culpado. E ele não está a fim de arrepender-se. Ele não está a fim de fazer a oração. Diga, eu tenho que fazer a oração. Qual é a oração que Deus quer que você faça? Oração de rendição. Senhor, me perdoa, eu estou errado. Será que é tão difícil dizer isso? Senhor, eu confesso, realmente eu estou sentindo. Senhor, realmente eu estou pensando. Realmente existe em mim a oração de confissão. Jonas não estava a fim de arrepender-se. Jonas não estava a fim. A tempestade deveria colocar medo nele, mas não colocou. Jonas era duro na queda. Duro de matar? Duro de se render. Você é duro de se render? Então, se você for duro de se render, vai ter que vir tempestade, vai ter que vir vento de peixe, vai ter que vir a boboreira. Agora, existem cristãos que são fáceis de se render. Eles já interpretam a voz de Deus, eles já interpretam a correção de Deus e já se prostram. Agora, tem aqueles que são duros de prostrar-se. Esses que são duros de prostrar-se, eles terão que sofrer um pouco mais. Você é duro ou fácil de prostrar-se?
Jonas era dos durões. Você é durão? Sou durão, pastor. Eu sou uma pessoa assim, eu envergo, mas não quebro. Então quem enverga e não quebra, o problema é que enverga de todo lado, né? Tanto enverga para o lado de Deus, quanto para o lado do diabo, para qualquer lado, né? E uma hora você vai ganhar uma forma e vai virar para o lado errado. A Bíblia diz assim, que Deus manda a tempestade. E no versículo de número 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros. Quem está junto com o rebelde teme, mas o rebelde não tem medo. Você viu que prestou atenção? Porque os marinheiros não sabiam por que estava acontecendo aquilo. Mas Jonas sabia. Jonas sabia que era por causa dele. Você sabe o que acontece na sua vida que é por culpa sua? Você sabe quais são os males que assombram a sua vida que você é culpado? E o que Deus espera de nós é uma reação. O que Deus espera de nós é a manifestação do arrependimento, da contrição, da oração, dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero virar as costas para a soberba, Senhor, e virar a face para Ti. Nós sabemos na nossa vida o que é culpa minha, o que é culpa sua. A Bíblia diz: de quem se queixa o homem dos seus próprios pecados. Você não sabe o que você passou, e o que você sabe, passa, que é responsabilidade sua. Você, quem provocou os males. Jonas sabia que ele era responsável por aquela tempestade, mas ele ficou inerte, letárgico, sem reação. Geralmente os culpados, eles ficam sem reação. Por quê? Porque eles são culpados, e são culpados convictos, são culpados soberbos. Agora, quando eu e você, que somos filhos de Deus, sabemos que somos culpados, nós nos arrependemos e dizemos: Senhor, nos perdoa. Senhor, eu quero acertar. Senhor, eu quero fazer direito. Senhor, eu quero fazer melhor. Senhor, eu não quero que essa tempestade destrua o navio. Eu não quero que essa tempestade destrua a minha vida. Eu não quero começar errado. Eu não quero fazer errado. A Bíblia diz que a tempestade veio e Jonas fez o quê? Ficou desesperado? Não. A Bíblia diz assim, no versículo de número 5, parte B: eles jogaram as coisas para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Inércia, sem atitude, sem reação para melhorar. As coisas melhoram por si só? Não. As coisas não melhoram por si só. Se você esperar as coisas melhorarem, você pode esperar sentado, deitado ou dormindo, porque elas não vão melhorar. As coisas só podem melhorar se você agir sobre elas. Se você resolver melhorar. Quando é que a minha vida vai melhorar, pastora? Quando você melhorar. Quando você melhorar suas intenções, seus pensamentos, seus sentimentos, sua maneira de enxergar as coisas, sua maneira de tratar as pessoas, a sua vida vai melhorar. Quando você reclama da sua vida, você está reclamando de você. Quando você reclama dos males que te assaltam, você está reclamando ou de quem você é, ou do que você foi. Às vezes nós reclamamos daquilo que estamos passando, mas o que nós estamos passando está intimamente ligado com quem somos. O que eu vivo tem tudo a ver com o que eu sou. Eu não estou vivendo a vida de uma outra pessoa. Nós somos crentes e não espíritas. Não acreditamos em encarnação, não acreditamos em karma. Nós acreditamos em obra, em efeito, em colheita. Então você tem que entender que aquilo que você desfruta, que aquilo que você vive na sua vida, você plantou, você semeou, e diretamente ou indiretamente, isso está intimamente ligado contigo. Jonas era culpado e por isso foi dormir. Qual foi a resposta de Jonas para a tempestade? Indiferença. Olhe para o seu irmão e diga: você é indiferente ao que está acontecendo com você? Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de misericórdias. Só que tem a questão da taça. Fala assim para o teu irmão: você sabe o negócio da taça? A questão da taça é meio perigosa. A taça dos amorreus, a taça que enche. Misericórdia extinta. Pastora, Deus se cansa?
Em termos que nós estamos dizendo, sim. Esgotou a misericórdia. O Senhor disse a Israel e Isaías: eu estou cansado de vocês. A questão da taça. Encheu a taça. Jonas estava indiferente ao que estava acontecendo com ele. A coisa estava feia. A coisa para o teu lado está boa, mais ou menos, ou está feia? Boa, mais ou menos, ou feia? Pastora, o que significa boa? Boa significa se você está bem, se você tem fé, seja a situação que você vive, quaisquer que for. Se você está sóbrio, equilibrado, está boa. Mais ou menos, indiferente. Está feia. Você não está nem aí, deixa o barco correr para onde for. O diabo já tomou conta. Lucidez. Sobriedade é o que você precisa em qualquer tempo, em qualquer hora da sua vida. Jonas dormia, ele estava embebecido, envolto, ele estava totalmente dominado pelo não. Ele disse não para Deus. Quando você diz não para Deus, o inimigo vem e toma um lugar de preeminência na sua vida. Não diga não para Deus. Você pode dizer não para qualquer pessoa, menos para Deus. O seu Deus tem que receber o seu sim, porque Jesus disse sim para o Pai ao morrer por você. Então agora você tem que dizer sim. Se humilha, sim. Obedece, sim. Sofra, sim. Vá, sim. Não vá, sim. É sim e acabou. É a resposta que você tem que ter para Deus. É sim, é amém. E a Bíblia diz que Jonas diz não. Ele disse não tentando fugir, fugindo do chamado, fugindo daquilo que Deus tinha para ele. E a palavra do Senhor diz que Deus manda a tempestade e Jonas simplesmente fica indiferente. O diabo gosta da sua indiferença, tipo, não estou nem aí, vamos ver como é que está para ver como é que fica, deixa o barco correr. O que você está fazendo? Como é que está? Estou indo. Está tudo bem? Não está tudo bem. Se não está tudo bem, vamos consertar a situação. É ou não é? Está tudo bem? Por que está tudo bem? Está tudo bem porque está quieto? Está tudo bem porque você não quer reagir? A Bíblia diz assim... Terceira chance de Jonas. Jonas é tentado despertar pelos marinheiros. Diga, quem está do meu lado está tentando me acordar. Deus, ele usa pessoas para tentar nos acordar. Tentar dar um chacoalhão e dizer assim, acorda. A sua situação não está boa para o seu lado. Os marinheiros chegaram para Jonas e ficaram impressionados com a indiferença dele. E disseram assim, Jonas, o que está acontecendo com você? Por que você está tão indiferente? Acorda, seu dorminhoco. Diga assim para o seu irmão, acorda, seu dorminhoco. Acorda, seu dorminhoco. Dormindo enquanto a tempestade assolava o navio. A Bíblia diz assim, versículo 5, os marinheiros clamavam... e tentaram lançar as cargas que estavam no navio para aliviar. Jonas dormia, versículo 6. O mestre do navio chegou a ele e disse assim, que tens, dorminhoco? Versículo 6. Dorminhoco, o que está acontecendo com você? Todo mundo está desesperado e só você está calmo. É porque eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus. Sou uma pessoa de fé. Às vezes você olha para um crente e você vê ele assim, sóbrio, dominando a situação. A sua impressão é essa. Aí você fala, olha que pessoa de fé. Será que é fé? Ou será que ele é letárgico? Ou será que ele é indolente, preguiçoso? Ou será que ele não está nem aí com nada? Deixa acontecer. Quem quiser sofrer, que sofra. Quem for prejudicado, que seja. Essa paz de Jonas não era fé. Essa paz de Jonas era indiferença e rebelião contra Deus. Essa paz e tranquilidade de Jonas, esse sono que ele tinha na hora do problema. Quem sabe você que está aqui hoje, você está com um problema e o seu problema está lá, estático, está lá olhando para você e você está fazendo tudo, menos resolvendo o seu problema. Quem que vai possuir seu problema? O diabo. Você faz tudo, todas as outras coisas. Você trabalha, você vai, você faz o que você gosta, só que o seu problema está lá. Está lá. E quem olha para você e fala, olha que vida boa, está tudo bem.
Não, é indiferença. O que é? Não é fé, é indiferença. Não é controle, é indiferença. E a Bíblia diz assim que os marinheiros tentaram despertá-lo. E dizia assim, dizia para ele: Dorminhoco, levanta, clama ao teu Deus, para que ele se lembre de nós. Versículo de número 7. Aí disseram: vamos lançar sorte para ver o que nos sobreveio esse mal. Olhe para o seu irmão e diga assim: alguém é responsável pelo mal. Eles queriam saber quem é responsável pelo mal. Você também quer saber? Não, pastor, eu não estou interessado. Não, você devia querer saber. O porquê é que vem coisas males sobre a sua vida. Você tem que querer saber. Se você é ativo no pecado, ou se você é letárgico, ou se você é indiferente, o que você é. Você tem que saber por que os males aparecem. Você tem que entender e compreender o porquê os males estão vindo e sobrevindo sobre você. Vamos descobrir, disseram os marinheiros, o porquê nós estamos sofrendo. A Bíblia diz, não estou falando de questões que são de Deus, estou falando de questões que são naturais. Você tem que saber qual é a sua culpa, qual é a sua responsabilidade. A Bíblia diz no versículo 8: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? A sorte saiu sobre ele, que ocupação é a tua? Pergunta para o teu irmão: o que você faz da tua vida? Olha bem nos olhos deles, diz assim: você pode responder que a sua ocupação é obedecer a Deus? É a nossa principal ocupação. Qual a sua ocupação? Minha ocupação é obedecer a Deus. O que você faz da vida? Eu obedeço a Deus, o que Ele manda eu faço. Qual é a sua ocupação? Não, a minha ocupação é pecado. A minha ocupação é o meu querer. A minha ocupação é a minha vontade. A minha ocupação é ser feliz. Então você não vai ser feliz nunca, porque a felicidade está, ela vem num baú, e nesse baú está escrito obediência ao Criador. A sua felicidade depende o quanto você é obediente. Quanto mais obediente você for, mais feliz você será. Quanto mais desobediente você for, menos feliz você será. Eu sou infeliz, então você é um grande desobediente. Sua felicidade está intimamente ligada com a obediência a Deus. Os mandamentos e as ordenanças que Ele nos deu, nos galardoa e nos presenteia com a felicidade, com o contentamento. Qual é o crente feliz? O crente feliz é aquele que é próspero? Não. O crente feliz é aquele que é abençoado? Não. Tem muito crente abençoado e infeliz. O crente feliz quem é? O crente feliz é aquele que obedece. Ele obedece, ponto. Para ele é uma bênção obedecer. Ele está obedecendo a Deus. Aquilo para ele é felicidade, porque ele nasceu para aquilo. Qual é a sua ocupação? A minha ocupação não é obedecer a Deus. A minha ocupação nesse momento é fugir de Deus. É fugir do chamado dele. Onde você fugir, Deus vai te achar. Que ocupação é a tua? De onde vens? De onde você vem? Você veio do mundo, das trevas. Qual é a tua terra? Tua terra é Jerusalém celestial, não é aqui. Tem crente que pensa que o mundo vai acabar em prazer, em deleite. De que povo és tu? Você é o povo de Deus. Então acabou a conversa. Eles lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, mais ou menos, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Eles se encheram de grande temor e disseram: por que você fez isso? Olha para o seu irmão e diga assim: por que você faz isso? Aí você tem coragem de falar para ele o que ele tem feito de errado, se você conhece alguma coisa. É duro que na igreja tem assim de covarde. As pessoas não dizem para as outras as verdades. O escritor aos Hebreus diz assim, que nós devemos repreender uns aos outros, no hoje, no agora, exortar, falar verdades, dizer coisas. Por que você fez isso? Por que você faz isso? Por que você está fazendo dessa maneira? Por que você está fazendo desse jeito? Eu gosto tanto de tal pessoa. Por quê? Porque ela só passa a mão na sua cabeça. Fala quais são as pessoas que você mais gosta. Daquelas que não te importunam, daquelas que te elogiam, daquelas que são amigáveis, daquelas que são amáveis, que nunca tem uma palavra contrária. Você está no ápice da soberba.
Soberbo gosta só de gente assim. Humilde não. Humilde ele gosta de um quanto do outro e gosta também do que o repreende e gosta do que exorta. Nós precisamos buscar pessoas que têm coragem de nos enfrentar e dizer para nós a verdade. Por que você fez isso, Jonas? Por que você nos colocou nessa situação? Nos colocando, você comprou a passagem para entrar no nosso navio, nos colocando e nos sentenciando à destruição. Você tem um Jonas no seu barco? Então eu vou dizer para você, ora mais do que você tem orado. Tem gente que ele está dentro do barco com Jonas. Você tem um Jonas na tua vida? Então você trata de orar mais do que você tem orado, porque a sua situação não é brincadeira não. Quem é Jonas? É aquele que ele é indolente. Parece que está tudo bem, ele está num caos. Tudo bem, desobedecendo a Deus, fazendo o que quer. Ora, meu irmão, ora e pede, se precisar, pede para alguém orar para você também, que você vai precisar. Bom, despertar dos marinheiros. Qual foi a solução de Jonas para os marinheiros? Vamos reunir aqui, nós vamos fazer sacrifício, vamos adorar, vou me arrepender. Vocês me levam para aonde? Nós estávamos indo para Tarso. Vocês me levam para Nínive? Para Nínive, tudo bem. Essa foi a saída que ele deu. Olha para o seu irmão e diga, tem uma saída. Tem uma saída. Jesus diz, eu sou a saída, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Tem uma saída, ela está bem ao seu alcance. Não existe saída que esteja difícil e complicado. É só você se humilhar, é só você ser humilde, e a saída você vai encontrar. Mas a questão é que nós não queremos a saída, nós queremos a nossa vontade, o que nos agrada, o nosso querer. Tem uma saída. Pastora, mas a saída é contra o que eu quero, a saída é contra a minha vontade, a saída é contra os meus caprichos, mas essa é a saída. Ele poderia ter dito para os marinheiros, gente, vamos mudar aí, vamos me leva para Nínive. Vai acabar a tempestade. Vamos mudar, vamos arrepender, vamos fazer um sacrifício, porque os marinheiros depois fizeram. Vamos fazer um sacrifício aqui e vamos para Tarsis, vamos para Nínive. Ele não fez isso. Qual a saída dele? Eu vou mergulhar na tempestade. Me joga no mar tempestuoso. Preferir o mar tempestuoso ao invés do arrependimento. Você vê o que a soberba faz com a pessoa? Em sua loucura e sonolência, ela acredita que a tempestade, que a desistência, que o acabar com tudo é melhor que o arrependimento. Olha a loucura de alguém que não consegue despertar, não consegue resistir e não consegue vestir-se de humildade. Uma das armas da luz é a humildade. Ele esvaziou-se de si mesmo. Olha o que uma pessoa adormecida, totalmente desmaiada, dominada pelo que sente, é capaz de escolher. Eu prefiro acabar com tudo, eu prefiro largar mesmo, eu prefiro colocar tudo a perder, eu prefiro me lançar de cabeça na minha tempestade, ao invés de me arrepender. É isso que realmente você opta, é isso que realmente um crente insano escolhe. Jonas escolheu a tempestade, o mar bravio, ao invés da obediência. Olha que obstinação. Existem pessoas que confundem obstinação com determinação. Quem são os obstinados? São os teimosos e os soberbos que vão em busca do que querem. Quem são os determinados? Aqueles que são determinados, que são perseverantes. Eles vão em busca do propósito de Deus, é a vontade de Deus. E os cabeça dura, teimosos, chucros, vão em busca do que eles querem. Sou uma pessoa determinada, eu faço só o que eu quero. Não, você é soberbo, orgulhoso, cabeça dura e chucro. Jonas era assim, ele preferia a tempestade, preferia o mar bravio, do que arrepender-se dentro daquele barco. Ele estava dentro do navio, ele podia mudar o curso, os marinheiros de bom grado mudariam o curso, mas ele disse, não, me joga no mar, eu quero cair de cabeça na minha tempestade. Olha para o seu irmão e diga, cuidado. Coisas ruins acontecem com crentes, depende da direção que ele vai.
De um lado está o bem, Deus e tudo que Deus tem para mim. Do outro lado está o diabo, o mal e tudo que ele tem para mim. Eu escolho a direção que eu vou seguir. Coisas ruins acontecem com crentes? Acontecem. Por quê? Porque eles resolvem caminhar em direção contrária. Olhe para o seu irmão assim, cuidado com a sua segurança. Ela pode ser soberba. Você sabe que a segurança verdadeira você só tem quando você está na obediência. Quando você obedece a Deus, você está tranquilo e seguro, sabendo que Ele cuida de você. Agora, quando não existe obediência, você não pode estar seguro. Não há segurança para quem está na desobediência. Não há segurança para quem não ama Deus. Não há segurança para quem não guarda os mandamentos. Não há segurança, não há segurança. A segurança é a soberba, aquele sentimento de potência, de potencialização na sua vontade. A Bíblia diz assim que Jonas disse, envolvido pela sua sonolência, não conseguindo resistir o seu ego, não resistindo a sua soberba, me lancem na tempestade. Eu prefiro o problema, eu prefiro cair de cabeça no meu pecado, eu prefiro a luxúria, eu prefiro a lascívia, eu prefiro a prostituição, eu prefiro o que eu quero, ao invés da vontade de Deus. Você já viu o crente fazer isso? Já, pastor, eu também já, e vou ver ainda muito, e você também. E aí? São escolhas. São escolhas. E os marinheiros o que fizeram? Fizeram o que Jonas pediu. Me joguem no mar, te jogo no mar. São escolhas. São escolhas. Você pode escolher entre o que Deus tem para você e o que o seu inimigo tem para você. Por meio de, vou obedecer a Deus, parto em direção ao que Deus tem. Não, eu quero obedecer o que eu sinto, parta em direção ao que o diabo quer. A Bíblia diz assim, que Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. Correção? Não foi bom para ele ficar dentro do ventre do peixe. Ele fica muito abatido. E demora, o homem era duro mesmo, 3 dias para poder fazer uma oração. Não saía. Orgulhoso, né? Soberbo, arrogante, dono de si, sabia o que queria. Eu sou aluno da escola de tal, de Betel, de Gilgal, não sei, mas eu. Coisas ruins acontecem com boas pessoas. Quando essas boas pessoas estão relacionadas com pessoas ruins. A palavra do Senhor diz assim, que Jonas é engolido pelo peixe. E ele demora 3 dias para orar. E ele culpa a Deus por estar naquela situação. É demais, não é? Fala a verdade. Não é demais. Não, para tudo. Você está num casamento péssimo, num trabalho péssimo, numa vida péssima ao seu ver, porque você se acha melhor do que você tem, e você acha que foi Deus quem te colocou nisso. Quem te colocou nesse navio não foi Deus não, meu irmão. O navio de Deus vai tranquilinho para a sua Nínive, sem tempestade, primeira linha, primeira classe, tudo bom, maravilhoso. Quem te colocou nesse navio foi a sua vontade, não foi Deus não. Existem coisas que eu não admito, e uma delas é responsabilizar Deus por coisas humanas. Você fez uma escolha, você escolheu. Estou sofrendo tanto pela vontade de Deus. Peraí, é provação? Porque a provação é a vontade de Deus para limpeza, para purificação, para o galardoar. Não, é consequência. Então não tem nada a ver com a vontade de Deus. Deus não quis nada disso, isso aí foi escolha sua. Você escolheu, e quando você escolheu você estava tão alegrinho, né? Então fica alegrinho agora na hora de... Ele disse assim no capítulo 2, versículo 3, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, do inferno. Minha vida é um inferno. Deus me deu uma vida infernal. Deus não dá inferno para ninguém. O plano de Deus não é lançar ninguém no inferno, meu irmão.
O plano de Deus para o homem é uma vida e uma vida com abundância. Quem tem feito da sua vida o inferno é você mesmo. Quem tem feito a sua vida infernal é você, com seus demônios, com suas escolhas, com a sua soberba, tentando fugir da vontade de Deus, tentando fugir do chamado que Deus tem para você, dizendo não a Deus, desobedecendo. É você quem tem transformado sua vida num caos. Deus tem para você uma vida abundante. Deus tem para você uma vida gloriosa. Pastora, mas o que eu fiz eu já escolhi. Você dá graças a Deus e você entenda que sua vida está na sua altura. Você se acha melhor do que o que você tem? Você poderia, como crente, olhar para aquilo que Deus te deu e dizer: Senhor, realmente eu não sou digno da bênção que Deus me deu. Será que você poderia olhar para o seu cônjuge e dizer assim: realmente você que é agraciado e abençoado por uma pessoa que ama, que é perdoadora, que é de um bom coração, que te suporta, e dizer: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou digno de tudo isso? Ou você olhar para um amigo, ou você olhar para um pai, para uma mãe, ou você olhar e dizer: Senhor, eu não sou digno do que o Senhor tem me dado, eu não estou à altura, eu te dou graças, Senhor, por tudo o que o Senhor tem me dado. Olhe para o seu irmão e diga: o que Deus tem te dado é muito maior do que você, porque Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia diz assim, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará bens àqueles que lhe pedirem. Deus nos abençoa à direita, à esquerda, por detrás e por diante. Ele nos cobre de misericórdia. E aí nós olhamos para aquilo que Deus tem dado e dizemos assim: Senhor, eu te dou graças e eu quero melhorar. Esse é um dos incentivos para que melhoremos. Senhor, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero, Senhor, melhorar, eu quero corresponder às bênçãos que o Senhor tem me oferecido, eu quero corresponder àquilo que o Senhor tem me dado. Jonas responsabiliza Deus e não há arrependimento na oração dele. Você pode ler o capítulo 2 inteiro, não há uma oração de arrependimento. Não há um momento em que ele diz, ele só fala assim: eu vou estar no templo do Senhor, e eu não sei o quê, e eu estou. Não há nenhuma oração de arrependimento. Nas suas orações tem oração de arrependimento? Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso. Senhor, me dá juízo, me dá sobriedade. Desperta do meu sono de indolência. Desperta do meu sono de letargia. Me dá equilíbrio, me dá sobriedade. Bom, a palavra do Senhor diz assim, que Deus manifesta o amor. Ele prega para Nínive 7 palavras. E ele diz assim, que Nínive seria subvertida, destruída. E os cidadãos de Nínive se arrependem, os animais, o rei manda que eles também jejuem, o rei, e Deus não castiga Nínive. Jonas não conseguiu entender o amor de Deus. Ele não era para estar feliz com o sucesso? Quando é que você olha para o sucesso e você acha que ele é uma derrota? Diga assim comigo: se não fosse a misericórdia, isso que eu chamo de derrota, aí que eu ia saber o que era derrota. Não fosse a misericórdia de Deus, você acha que você viveu uma derrota, que você foi derrotado? Você não sabe se não fosse a misericórdia de Deus, aí você ia ver o que era derrota. Porque às vezes você olha para a sua situação e você diz: minha situação é brava, é feia, eu fui derrotado. Se não fosse a misericórdia de Deus, aí que você ia ver o que era derrota, meu irmão. Aí você ia ver o que era o bico do corvo. Por quê? Porque o que você vive agora é a misericórdia, é a graça, é a plenitude de Deus, é o cuidado de Deus. E aí você olha para aquilo que você tem e você diz: esse é o pior, não estou gostando do que eu tenho, não estou gostando. Você imagina se Deus não tivesse regado a sua vida de misericórdia, te resgatado com a graça dele e deixado você puramente nas suas escolhas, puramente nos seus declives. O que ia ser da sua vida? Ele olha para o amor de Deus, Deus se arrepende, não destrói Nínive, e ele não gosta do que vê.
A Bíblia diz assim, que ele fica irado com a atitude de Deus. Capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. O que Deus tem te dado, tem te agradado? Você é feliz com o que Deus tem te dado? Olha para o seu irmão, vê se ele é uma pessoa grata. O grato é feliz, o grato é forte. A gratidão, ela fortalece. Ela nos faz fortes. Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por isso. Aqui é um recurso do Senhor. Senhor, esse aqui é um ato da sua misericórdia. Senhor, esse aqui é um livramento. Senhor, esse aqui é a sua benevolência. Senhor, isso aqui é o meu resgate. Ele é grato. E a gratidão nos faz fortes, nos faz animados. Oh Senhor, eu te dou graças, por quê? Porque por pior que eu acho que a situação está, eu consigo te ver, eu consigo te contemplar, eu consigo te tocar, eu consigo denominar na minha vida o que tem vindo de tua parte. Mas Jonas não era grato, era uma pessoa totalmente dominada por aquela personalidade ruim que ele tinha. Por isso ele era ingrato, desagradado, irado. Olha para o seu irmão e diga: se você é irado, você é ingrato. Toda pessoa irada é ingrata. Por quê? Porque o irado, ele é dominado pelo que sente. E provavelmente, se subiu, é sinal que tem. E se subiu, é porque é ingratidão. O grato é tranquilo, é calmo, é sóbrio, equilibrado. É claro que uma vez por outra você ira, dependendo de quem está perto de você, mas você não é uma pessoa irada. Acontece um desequilíbrio. Mas no tempo, a sua personalidade, você é uma pessoa tranquila. Toda pessoa irada é ingrata. E Jonas, ele era alguém assim, ingrato. Desagradado, tudo desagradava ele. Nada que Deus fazia estava bom. As coisas que Deus tem feito para você, tá bom? Pastora, é ótimo que Deus faz. No vale Ele está presente, no deserto Ele coloca a mesa, Ele me preserva, na angústia Ele me consola, e eu olho para aquilo que Ele faz e digo: é o melhor que o Senhor tem para mim. Eu sou uma pessoa muito grata, porque Deus é ótimo na minha vida. Deus é ótimo na sua vida. Olha para o seu irmão, vê se ele vê que Deus é ótimo. Quando nós somos felizes, quando nós estamos alegres, quando nós percebemos que Ele é ótimo. Diga: Deus é ótimo. Deus é ótimo, Ele é bom, Ele é ótimo. Ele é ótimo, Deus é ótimo. Porque Ele, mesmo nas situações difíceis, até aquelas mesmas provocadas pelos seres humanos ou pelo diabo, Ele está ali nos cercando, nos abençoando, nos ajudando, dizendo: ó, estou aqui, hein, filhão, eu estou aqui, hein, eu estou aqui, ó, eu estou aqui, olha aqui, eu estou aqui, eu não fui embora. Quem foi? Mas eu não fui. Quem deixou, quem não fez, mas eu faço. Eu sou Deus, Ele está aqui. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Mas Jonas não gostava do que Deus fazia, não gostava do jeito de Deus trabalhar. Você é um admirador das obras de Deus? Pastor, às vezes eu não entendo o que Deus faz, e às vezes eu fico meio reticente. Mas depois que eu vejo a conclusão, eu falo assim: meu Deus, então o Senhor queria isso com aquilo? Todos nós somos admiradores das obras de Deus. Às vezes você não entende no momento que você passa, mas depois que você passou, você olha e diz assim: meu Deus, meu Deus. Mas Jonas não gostava do jeito de Deus trabalhar. Você gosta do jeito de Deus trabalhar? Quando Deus quer te dar banho, o que Ele faz? Tira sua roupa, deixa você nu, te descobre, te deixa desconcertado. Tira as suas coberturas, a sua segurança. Ele quer limpar você. Ele quer purificar você daquilo que não está bom para Ele, daquilo que Ele não gosta de ver em você. Bom, existem muitas outras obras. Versículo 2: e ele ora ao Senhor e disse: Senhor. Ele ainda justifica. Sabe por que eu fiz isso? Por causa disso. Não tem arrependimento. Fala assim para o teu irmão: não tinha arrependimento. Ele justificava: Senhor, sabe por que eu fugi? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, piedoso. É por isso que ainda justifica, ainda se desculpa daquilo. Sabe, eu fiquei irritado com você, eu briguei com você por causa disso. Não, eu errei, me perdoa. Não tem justificativa para o erro. Não existe justificativa. Você errou, acabou. Você errou.
Não tem justificativa. Dizendo, mas eu fiz isso por aquilo. Não existe. No reino de Deus não tem desculpas. No reino de Deus tem perdão. Se eu fiz, me perdoa, eu errei. Não tem esse negócio porque eu estava errado, mas porque você também fez. Não. Você assume sua responsabilidade. Eu errei por isso. Pronto, acabou. Porque a minha índole, porque o meu caráter, porque dominou o meu prazer, eu errei por isso. É muito fácil você dizer, eu errei porque ele, porque ela, porque... para com isso aí. Isso aí não é do reino dos céus. O reino dos céus, ele gera pessoas responsáveis pelo que faz. Se você fez, é responsável pelo que você fez. E Jonas diz assim, eu fugi porque eu te conheço. Versículo 3. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Você acha que realmente Jonas queria morrer? Não queria nada. Não queria morrer, não. Mas toda pessoa ingrata, soberba, é temperamental, intempestuosa e fala coisa que não deve falar. Tipo, dominado pelo que sente. Sente agora, por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Depois fala, por que eu falei? Falei porque eu falei. Porque não muda. Ele não queria morrer, não. Queria morrer, não. Ele queria viver, mas queria que as coisas fossem do jeito dele. Diga assim comigo, tem gente desgostosa, porque as coisas não é do jeito dele. Não é, as coisas não são. Ele não gosta, ele é desgostoso, mal-humorado, amargurado, porque eu queria que as coisas fossem assim, mas elas não são. Então eu sou amargurado, sou revoltado, vocês vão ter que aguentar o meu mau humor, porque a minha vida, você pode colocar ele num paraíso, o paraíso não vai estar bom. Por quê? Porque o problema está dentro dele. Aí o que acontece? Jonas saiu da cidade, do versículo 5, e sentou debaixo de uma sombra. Então o Senhor fez nascer uma boboreira para Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça. Cuidado de Deus, a boboreira. Sabe que a única vez que Jonas ficou alegre? Porque era algo para ele. Pergunta para o seu irmão, você é egoísta? Sabe como você identifica o egoísta? Ele é feliz quando a coisa está boa para o lado dele. Está boa para mim, estou feliz. Não está bom para mim, não estou feliz. Você está feliz hoje? Nada aconteceu de bom. Por que eu ia estar feliz? Você está vivo. Você tem Deus. Deus te ama. Você está vivo, você pode mudar a sua vida. O egoísta, Jonas tipifica a personalidade daquele crente egoísta, soberbo. O egoísta só está feliz quando você dá um presente para ele, quando a coisa está boa para o lado dele. Ele não pensa, meu Deus, eu vou ser útil na vida de alguém, eu vou fazer alguém feliz, eu vou fazer algo de bom para alguém. Não, egoísta, ele é centralizado nele mesmo. A boboreira nasceu, fez uma sombra, ele ficou alegre e feliz da vida com a boboreira. Deus falou, deixa eu tentar ensinar alguma coisa para ele. Se Deus coloca boboreiras na sua vida e manda um verme para que ela morra, Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Aí ele ficou alegre, diz a Bíblia no versículo 6. Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Ele não ficou contente nem feliz com aquelas milhares de pessoas que foram salvas, mas ele alegrou porque Deus tinha feito nascer uma planta só para dar sombra para ele. Egoísta. Não está na hora de você acordar desse egoísmo, não. Só você, só o que você quer, só dos... Como é que você está bem de humor? Só quando você faz o que você quer. Você quer comer onde? Eu quero comer nesse lugar. Nesse lugar não está bom não, eu quero nesse lugar. É tudo você que escolhe, é tudo você que decide. Suas coisas são do seu jeito, da sua maneira. E Deus às vezes quer tirar você desse egoísmo, mas você não aceita, você não quer. Por quê? Porque o egoísmo é a forma de você viver. Pessoas egoístas não vivem a vontade de Deus. Pessoas egoístas não vivem o propósito de Deus. Por quê? Porque são egoístas. Só do jeito dela. Vocês que vão casar aí, rapazinho solteiro, eu sempre digo, eu aconselho vocês uma coisa. Você não pode olhar para a beleza, você não pode olhar para a aparência, você tem que procurar uma coisa na pessoa, bondade. Bondade. Pessoas egoístas não são pessoas para se casar, não são pessoas para você conviver. A não ser se você quer assumir uma sentença de sofredor.
Pessoas egoístas, é tudo do jeito dela, na hora dela, no querer dela. Ah, mas é lindo, ele é maravilhoso. Ele é... Antes de casar, depois que casar, você vai ver como é que o negócio funciona. Você precisa procurar pessoas boas para a sua vida. Você tem que procurar bondade. Você precisa encontrar pessoas boas. Por quê? Por quê, pastora? Porque a vida é ruim, porque o capeta é terrível, porque o inferno destrói. Então, no mínimo, você tem que procurar uma pessoa boa. Seja pelo menos, no mínimo, inteligente. Pelo menos para você, meu irmão. Procure uma pessoa boa, que seja um bom coração, que pense em você, que diga, não, escolha também, não, faça também. A bondade faz falta na vida. E se você é uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Pastora, mas eu estou na igreja, qual é o teu problema? Piorou, vai para o mundo. O que você está fazendo dentro da igreja? Conhece Jesus, tem o Espírito Santo, conhece a palavra, ainda é ruim. O que você está fazendo na igreja? Se o meu Jesus não mudou sua vida, o que vai mudar? Nada. Você é ruim de natureza, é ruim. Ainda tem crente que ele se orgulha, fala, não, porque eu sou uma pessoa ruim. Mas você vai para o inferno. Porque os ruins, eles vão para o inferno. Temos que ser bondosos, temos que ser pessoas boas, fazer o melhor para aqueles que convivem conosco. Jonas não tinha interesse nenhum ele queria que aquele povo fosse destruído, ele queria que aquele povo queimava, ele queria de noite ver um monte de chaminha acesa, cada um corpinho pegando fogo. É isso que ele queria. Mas a boboreira ele queria em pé. Olhe para o seu irmão e diga assim, sua boboreira vai morrer. Glória a Deus. Se a sua boboreira vai morrer, dá glória a Deus. Ele vai tirar seu conforto, ele vai tirar as pessoas que te mimam, ele vai fazer você encarar a sua realidade. É Deus, sua boboreira vai morrer, porque Ele quer te consertar. Deus envia vermes noturnos que comem a boboreira. Gente ruim, tua boboreira vai morrer. Fala assim, glória a Deus. Você não gosta de ver a boboreira dos ruins morrer? Eu gosto. Não, por maldade. Porque eu quero que eles sejam meus irmãozinhos também. É ou não é? Eu quero que eles acordem. Eu quero que eles despertem. Eu quero que eles olhem para Deus e dizem, Senhor, eu não quero ser alvo, eu quero ser instrumento. Eu quero ser instrumento em tuas mãos. Eu quero ser bênção, eu quero obedecer. Eu quero fazer a sua vontade. Poucas vezes eu preguei essa mensagem, e todas as vezes que eu preguei, aboboreiras morreram. E eu creio que a sua aboboreira, você que é egoísta, desobediente, soberbo, arrogante, letárgico, Deus vai tirar a sua aboboreira, para que você desperte, e você olhe para Deus e diz, Senhor, eu vou começar a ser gente de verdade. Eu vou começar a fazer as coisas direito. Vou parar, Senhor, de errar. Eu vou parar de tripudiar sobre outros. Eu vou parar com essa inversão de valores. Porque tem crente que valoriza mais coisa do que pessoa. Jonas valorizava mais uma arvorezinha pequena do que aquelas milhares de pessoas. Você valoriza mais coisas do que pessoas. Mais conforto do que gente. Aí Deus olha para ele, manda um verme, o verme murcha, faz murchar, ela morre. Aí no versículo de número 8, ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver, só por causa do sol. Egoísta. Primeiro, quer conhecer um egoísta? Desistir. Primeira atitude do egoísta, eu vou largar tudo, porque é preguiçoso. Todo egoísta é preguiçoso. Ele não quer abnegar, ele não quer renunciar, ele não quer fazer. Senhor, o que eu tenho para... Não. Todo egoísta é preguiçoso. Primeira resposta dele, estou desistindo, hein? Estou jogando a toalha. O egoísta ele é assim. Por quê? Porque a coisa não está do jeito dele. Eu vou. Não. Eu quero uma coisa pronta. Onde é que você acha uma coisa pronta? Onde é que você acha um casamento pronto? Onde é que você acha uma amizade pronta? Onde é que você acha um céu pronto? Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar. Onde é que você acha alguma coisa pronta? É você um instrumento para formar tudo. Onde você acha uma vida financeira pronta?
vai ter que formar, você vai ter que formar, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar. E Jonas queria uma situação pronta, do jeito dele. Aí Deus olha para ele e diz assim: você faz bem que te ire, Jonas, por causa da boboreira. Versículo 9, ele diz assim: eu faço bem que me revolte até a morte. Os revoltados, egoístas, soberbos, arrogantes, letárgicos, preguiçosos. O Senhor diz assim para ele: você teve compaixão da boboreira, né? Porque te dava sombra. E você não teve compaixão dessas milhares de pessoas que não sabiam discernir nem a mão direita nem a esquerda, animais e crianças. Você é mau, hein, Jonas? Você é mau, hein? Como que você é mau, hein? A história dele termina assim. Termina desse jeito. Deus falando para Jonas da sua inversão de valores. Como é que você quer terminar a sua história? Eu não quero terminar minha história assim, pastor. Então eu aprendo a obedecer a Deus, a atender o chamado dele. Qual o chamado que ele tem? Tem um chamado para você ser mais humilde, mais bondoso, ficar mais quieto, não ser tão arrogante, não ser egoísta. Esse é o chamado que Deus tem para você. Não ser cheio de coisas, cheio de, é porque eu quero de um jeito, eu quero do outro. Jonas tipifica em primeiro plano aquele crente que tudo tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Sabe esses crentes de hoje estragados? Mocinhas. Cheio de frescura, seja forte, meu irmão, enfrente a situação como ela é, para de ser tão chato. Todos nós, eu vou dizer de novo, só para terminar, todos nós somos um pouco chato, mas tem gente que ele sabe ser chato com CH maiúsculo. Na fila da chatice, ele não saiu de lá enquanto não acabou. Você tem que ser uma pessoa melhorada, um crente melhorado. Você não se acha chato? Você consegue identificar a sua chatice? Será que o Jonas se achava chato? Achava nada. Ele se achava o dono da razão. Ele se achava que ele estava certo mesmo. Ele se achava. Quem é o mais chato da tua casa? Que bom, se você fala eu, que bom. Pelo menos tem visão e tem ótica. Já é algum caminho andado, né? Não. Aí Deus já tem como trabalhar, né? Agora se você diz assim, eu não sei, então é você. Se você fala, eu não sei, então é você. Então, se você fala, eu não sei, é porque você não está disposto a mudar. Agora, quando você diz assim, não, sou eu, então é você. Jonas era chato. Muito chato. E aí, o chato não consegue, né? Conviver com Deus. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A vida pode ser mais fácil do que você tem visto e do que você tem vivido. Muito mais fácil. O que você precisa é despertar, resistir e vestir-se. Despertar desse sono de indolência, esse sono de egoísmo que você tem, de você achar que só você está certo, essas argumentações. Rejeitar o seu eu, o seu domínio emocional, rejeitar o que você sente e vestir-se de humildade, e vestir-se de obediência. Deus tem um chamado para cada um de nós nesta noite. Diga sim ao chamado de Deus. Deus falou comigo, Ele falou contigo, Ele falou conosco. Diga sim ao chamado de Deus. Diga sim, Senhor, eu vou te obedecer. Não precisas colocar a boboreira sobre mim. Eu vou me arrepender. Eu vou despertar deste sono. Eu vou abrir meu coração. Eu vou fazer a oração que queres ouvir de mim, Senhor. Eu me arrependo da ingratidão. Nada para mim está bom, nada para mim está bom. Eu me arrependo do egoísmo, é só eu, o que eu penso, o que eu quero. Eu me arrependo da ira. Eu me arrependo, meu Deus, da letargia, da indiferença. A coisa está ruim e eu estou letárgico, sem atitude. Eu me arrependo, Senhor, da soberba, de achar que eu posso ter a minha vontade, de achar que as coisas devem ser como eu quero. Peça perdão ao Senhor neste momento. Fala, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero me arrepender, eu quero me prostrar diante de Ti, eu quero ter uma vida diferente.
Eu não quero fugir como Jonas. Eu não quero me atirar na tempestade da minha vida por desobediência. Eu não quero passar 3 dias na escuridão no inferno. Eu não quero. Eu não quero terminar a minha vida com repreensões como Jonas terminou. Eu quero terminar a minha vida como o apóstolo Paulo, poder guardar a minha fé, poder completar a minha carreira. Deus, eu preciso ser mais humilde. Deus, eu preciso ser mais humilde. Diga isso ao Senhor. Diga: Senhor, Senhor, eu preciso me converter de verdade. Eu preciso humilhar a minha vida aos teus pés. Eu preciso terminar com este egoísmo, Senhor, com esta arrogância que me domina, com essa soberba que predomina sobre a minha vida. Eu não consigo obedecer-te. A direção que eu caminho é contrária à tua vontade. As minhas escolhas são contrárias àquilo que o Senhor quer de mim, porque eu ainda acho que eu posso dirigir os meus caminhos, porque ainda o meu querer prevalece, a minha vaidade. Jonas era um homem muito vaidoso. Ele era alguém que achava que podia resistir à vontade de Deus. Ele era alguém que o eu dele predominava. Cuidado com as vaidades, meu irmão, minha irmã. Cuidado com a sua vaidade. Cuidado quando você acha que o que você possui, que você tem, seja dinheiro, seja beleza, seja cargo, seja o que for, é apto para desobedecer a Deus.